ser uma luta já vencida. É uma luta já vencida. Agora a pergunta é, estamos preparados para fazer missões? Mas não é nada, não é só fazer o curso, não é só vir para o seminário, não é só vir na conferência, é tomar uma decisão. Eu quero Cristo, para que eu passe esse Cristo para as pessoas. Eu quero viver esse Cristo que morreu, o Messias, para que ele venha bombear o sangue dele toda hora que eu necessitar. Desculpa, é o termo que eu estou usando, bem prático, assim, bem, né, comum, para dizer que tem que bombear, porque senão a gente não continua. Não é o sangue que ele já pagou, porque o que ele já pagou já foi feito. Mas eu preciso sentir a presença dele. Eu preciso sentir o poder dele para eu acreditar que há esperança para o homossexual, que há esperança para o viciado em sexo, que há esperança para aquela pessoa que está viciada em pornografia. Olha como é que fica todo mundo quietinho agora. Mas eu vim falar isso, tá? Eu vim convidado para falar de sexualidade para você. Para dizer para você que eu falo isso como estivesse comendo pão com mortadela. Eu falei isso para o pastor hoje. Não estou com problema nenhum. Eu estou falando disso como se estivesse falando, sabe de quê? Me diz uma coisa fácil de pregar. Não tem muito, né? Mas vamos dizer, estou falando como Deus te ama. Não é difícil, né? Mas para mim, não é difícil falar das questões da homossexualidade, que a gente vai estar falando agora à noite, amanhã, de manhã, terminando, um pouquinho. Por quê? Não é porque eu conheci o mundo, não é porque eu vim do mundo, vocês vão ouvir isso, que eu vou estar falando. Não, é porque eu encarnei Cristo em mim, eu quero viver esse Cristo que disse que morreu, o Cordeiro, que morreu, ressuscitou, abriu a história das pessoas e veio para salvá-la, salvar quem for. Não é obra minha, não é no meu tempo, não é do meu jeito. O meu papel é só ser serva, aprender, ouvir, amar e esperar. Só isso, esperar. Não sou eu que convenço um homossexual a entrar aqui. Sou eu que convenço? Não se engane, não sou eu. É o Espírito Santo que já está dito na palavra. Existe um livro e vai te levar para ele. É isso. O meu papel é crer em Deus, confiar no Senhor e gostar de você. Eu tenho que orar para eu gostar dos homossexuais, Eduardo. Não é para eu mudar eles, não. Não é para eu conquistar eles, não. Eu tenho que amar eles para que o amor de Cristo seja reconhecido em mim para ele. Eu tenho que talvez chegar e falar, peço perdão por não ter te amado como você deveria, como igreja. É verdade ou não, irmãos? Vocês conhecem algumas pessoas que vivenciam a homossexualidade e diz que não entra em igreja porque a igreja não aceita eles? Conheço vários. Talvez a maior obra que eu tenho que fazer é chegar para ele e falar assim, cara, me perdoa. Perdoa pela igreja. Porque a igreja é isso, isso, isso. Igreja é o sangue de Jesus, igreja é salvação, igreja é libertação. Igreja é isso. E eu sei que no tempo oportuno, no tempo de Deus, você vai entender. Mas eu te amo, porque eu te amo como eu amo pessoas que vão entrar aqui, que nunca vivenciaram homossexualidade, nunca fizeram sexo, coitadinho, né? Nunca fizeram nada, tô brincando, né? Nunca fizeram nada, nunca fumaram nada. E eu vou chegar e te amo, porque isso é obra do amor de Deus em mim, para quebrar o quê? Os preconceitos, os pré-requisitos do passado, que talvez eu tenha aprendido com a minha família, talvez eu tenha aprendido com a tradição da sociedade, com a tradição da igreja antiga, com a tradição da família, e aí eu criei um obstáculo já meu e natural para receber algum tipo de pecado. E aí, o que eu faço com aquela pessoa? Eu, sem querer, inconscientemente, o que eu faço com ela, pastor? Você fica aqui, porque você fica à margem.
Eu vou falar para os outros, mas você fica à margem. Porque para mim, eu não preciso nem falar, porque às vezes, gente, a gente é preconceituoso, mas porque a gente tem medo de ajudar aqueles que a gente não entende porque estão assim. É ou não é? Às vezes a gente não entende por que uma pessoa está vivenciando a homossexualidade. A gente às vezes não entende como que um filho ou um amigo está tão viciado em pornografia. E como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou tirar? Porque às vezes nem eu sei lidar com aquilo que eu estou ainda lutando. É isso que a gente tem que entender. Eu não estou falando de mim. Porque se eu estivesse vivenciando alguma dessas coisas, seria um tombo só há muito tempo. Por quê? Porque não se brinca nem com Deus, nem com o sangue do Cordeiro, e muito menos com o ser milenar, chamado Diabo, Capeta e Satanás. Que veio para quê? Para nos julgar de dia e de noite, nos acusar diante de Deus. É o papel dele, Apocalipse capítulo 10. Ele veio para nos acusar. Ele é acusador, mas eu não sou. Deus não é. Nós somos amor. Mas não um amor de inclusão. Venha e vamos viver que você pode. Não um amor que pode todas as coisas. Não um amor que celebra a diversidade de sexos, a diversidade de gênero. Não que seja contra, mas a palavra de Deus diz, queridos, em Gênesis capítulo 1, 27, que Deus criou macho e fêmea biologicamente para serem aquilo que ele criou. Então o nosso estado de crescimento é um estado de homem e de mulher. Biologicamente, por isso que naturalmente eu vou me tornando aquilo ou não. Mas o que aconteceu no meio do caminho que a gente vê pessoas sofrendo porque estão sentindo atrações com pessoas do mesmo sexo? O que acontece? Como que pode isso se Deus nos criou biologicamente e sexualmente, biologicamente, sexualmente, para gostarmos de homem e gostarmos de mulher, de pessoas de sexo diferente? Pecado. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Pecado. É pecado. Pecado meu, teu, pecado de Adão e Eva. Pecado original. Porque se Adão e Eva não tivesse sido tentada pela serpente safada sem vergonha chamada capeta, diabo, enganador, mentiroso, se ela tivesse falado, sai em nome de Jesus, nem falar em nome de Jesus, porque Jesus não tinha aparecido, né? Mas sai em nome daquele que me deu ordem, que é o meu Deus, é o meu Criador, não tinha nada acontecido. Sabe como é que estaria hoje os casais? Amando em paz, compreendendo, respeitando um ao outro. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher para se amarem, para se respeitarem, para se gostarem, para se conhecerem, para ajudar um ao outro. Para isso que Deus criou o homem e a mulher. Como poderia, depois da desobediência, quando Deus falou, vai haver morte, vai haver separação de mim, você querer que um homem e uma mulher se dessem bem, tão bem hoje? Porque entrou o conflito, entrou na família o conflito, entrou a divisão, o ciúme, a morte. Caim mata Abel. Começa a entrar a inveja. Os irmãos de José prendem José num poço para matar o coitado. Graças a Deus para o Judazinho que chegou e teve misericórdia naquela hora. Porque senão não tinha nem história. Mas Deus já estava na presença da vida de José, já tinha falado com José. E os planos do Senhor não são frustrados. Senão eu vou falar, então peraí, eu vou frustrar aquilo que não se frustra, eu vou mandar naquele que não se manda, eu vou governar aquele que não se governa, eu vou aconselhar aquele que não recebe conselhos, que é Deus. Eu que sou governada por ele, eu que tenho que obedecer ele, eu que tenho que ser aconselhada por Deus, eu que tenho que morrer para mim e começar a conhecer a Deus. E aí entrou tudo, entrou a desordem, entrou o problema.
E aí você começa a entender que isso começou há 4.000 anos atrás, vamos dizer dessa forma, 5. Eu não sei quando Deus criou. Você sabe, pastor? Quando Deus criou Adão e Eva? Quanto tempo? Mais ou menos? Hã? Então tá, 5.700. Amém. Eu quero dizer o seguinte, dali em diante, começou o conflito, começou a confusão, começou se eu sou mulher, se você é mulher, se eu sou homem, se eu sou homem. Ali entrou, não tem nenhum problema. Mas entrou através de quê? Do nosso nascimento. Nós já nascemos pecando e na iniquidade. Não é isso que Davi fala no Salmo 52? O que ele diz? Na iniquidade a minha mãe me concebeu, no pecado a minha mãe me concebeu e eu vivo na iniquidade, ou na iniquidade minha mãe me concebeu e eu vivo no pecado. Por quê? Porque eu esqueci agora, mas eu te digo o seguinte, que Davi falou o seguinte, eu nasci no pecado, eu não comecei a pecar, eu não comecei a me distanciar, eu já nasço inimiga de Deus, distanciado de Deus. Nós somos assim. Por isso que a palavra em João, 1 João, ele fala, quem é amigo do mundo não é amigo de Deus, é inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo não conheceu aquele que criou a terra e não conheceu a Jesus que mandou. O mundo não entende nada, irmãos. O mundo está só sofrendo as consequências do pecado. E nós, como missão na terra, nós como luz e sal, a gente tem que começar a ser misturado com o Espírito Santo. Eu tenho que estar misturada com Deus. Eu tenho que conhecer Ele para que eu não seja eu falando, mas seja Jesus falando através de mim. Porque o mundo banalizou o pecado, a santidade. Sabe esse papo que a gente fala de santidade, que os jovens têm que ser santos, na verdade separados para Deus? Está banalizado, é relativizado, vai depender da igreja que eu estou, vai depender se o líder manda, vai depender se eu estou sentindo. O que mais que foi banalizado? Já percebeu que o casamento perdeu o valor e ficou antiquado? Essa coisa de ser casado se tornou o quê, gente? Isso é coisa de antiquado. Não é esse o discurso da mídia, não é esse o discurso daqueles que se dizem formadores de opinião? Não são esses que estão falando dentro da faculdade através de professores, obrigada. Não são esses que estão nos ensinando através de todo lugar que a gente vai. Os formadores de opinião do mundo nos estão dizendo que é antiquado o casamento, que essa coisa é muito careta de ser casado ainda. Não deu certo, separa. Aí você vai falar assim, mas isso é agora? Não, eu tinha 7 anos de idade, eu era pequeno, não era crente, eu não nasci no berço evangélico, e eu estava com minha família num lugar, tinha um casal do meu lado que era amigo dos meus pais, eles eram noivos, e ela estava dizendo para ele, interessante, falou assim, vamos mesmo, por que não fazer sexo antes? Porque se não der certo, a gente não casa. Mas se der certo, a gente casa. Eu estou com 50 e poucos anos, meu. Olha quanto tempo tem isso. Bota 50 anos atrás, já falava assim. Então, a coisa não começou agora, não. A coisa é antiga. A ideologia de gênero é uma filosofia, é uma ideia, não é uma ciência, tá, gente? Pode procurar no Google. Não é uma ciência exata. Tem nada a ver, isso é uma filosofia. Estão construindo ela agora, né? Ideologia de gênero, a criança nasce neutra, e ela, com a neutralidade dela, com o tempo, vai sentindo se ela quer ser menino ou menina. Agora me diz uma coisa, teu filho de 5, de 3, de 2 anos, 4 anos, sabe, ele troca de vontade toda hora ou não troca? Ele quer picolé, daqui a pouco ele quer sorvete, daqui a pouco ele pede uma coisa, aí quando ganha ele já quer outra. Sabe por quê? Porque a criança está formando os valores ainda. A criança está aprendendo ainda a ser quem ele é. Ele está descobrindo que ele é o João e não a Maria. Por quê? Porque Deus já criou o senso de feminilidade, o gênero feminino e masculino, desde a época do biológico. O biológico só vai mostrar aquilo que vai acontecer naturalmente. Mas no mundo de pecado, onde as filosofias, ideias dizem que você pode ser o que quer, te ensinam, inclinam a criança no colégio. Eu não sei responder a isso. Eu não sei ensinar meu filhinho a isso. Irmãos, o que vai dar depois com ele?
Ele vai achar que ele pode. Então nós temos que entender que aquilo que nós somos e aquilo que nós temos em Cristo são os valores fundamentais que não podem ser quebrados, porque o que será do justo? Porque ele vai entrar em crise. Nós precisamos saber aonde a gente põe os nossos pés e o que nós estamos dando ouvido. Se nós estamos dando ouvido a crer pela fé no que Jesus fez no sangue dele, no Calvário, comprou, abriu o livro, descortinou a vida de todo mundo, tem poder sobre ela, ou eu vou acreditar que o poder do inimigo, o poder do diabo e o poder da vida das pessoas que sentem as coisas vai mandar. A gente tem que começar a aprender quem a gente quer ouvir. Nós precisamos aprender a quem nós precisamos ouvir. Ouvir, ou eu ouço a Deus, e o que sinto e as pessoas sentem, ou eu ouço a Deus e creio naquilo que Ele está me ensinando e falando, ou eu vou ouvir o que as pessoas sentem e o que eu sinto. Imagina uma construção de homossexualidade. Imagina uma construção de vício em pornografia que começou na infância, porque o pai, no interior das cidades, vamos dizer dessa forma, ele mesmo via pornografia, ele mesmo ensinou aos filhos, enquanto não eram crentes, que poderiam ver pornografia, ou os filhos acharam a revista, ou foram para a internet hoje, e aí clicou no assunto do colégio e apareceu uma mulher peladona. Não é assim não? É assim. Vai lá fazer pesquisa. Eu estou fazendo pós e cara... Estou fazendo 2, e é uma loucura como entra coisa errada. Imagina uma criança, um adolescente que ainda não tem os valores dele construídos por Deus, pelos princípios de Deus, ou eu não posso falar, porque esse assunto ainda é tabu. Então o que acontece? Ele vai, se vicia, o tempo passa, um dia ele vem para Jesus, ou ele vem para a casa de Deus, mas cheio de uma mochila de quê, gente? Vícios em pornografia, cheios de crenças que não tem jeito, ou cheio de palavras na mente dizendo, Deus muda tudo, menos isso. Eu era uma pessoa extremamente, eu nasci no mundo, lógico, eu não quis dizer que eu não nasci no berço evangélico, eu nasci numa família que não era evangélica, então eu não era nada demais. A única coisa que a minha mãe me ensinou era não fazer sexo antes do casamento, mas se eu quisesse. Tipo, o mundo é assim, os princípios do mundo são assim, não é isso que está falando na novela? Não é isso que está falando, todo mundo está falando? Qual caminho, qual ouvido que nós estamos dando? Qual é a direção que nós estamos tomando daquilo que houve? Por isso eu vivi aquilo que eu ouvi, aquilo que eu acreditei, que não achava nada demais. Quando eu tinha 8 ou 9 mais ou menos, fui abusada por um homem me mostrando revista pornográfica. Estou escancarando, por quê? Porque é omissão. Estou falando de sexualidade. Por que eu vou ter vergonha daquilo que Deus já curou, Deus já libertou e hoje é testemunho para dizer o que para você? Há poder no nome de Jesus, ajuda para você, a transformação e a cura, sim, claro. Mas é de um dia para o outro, faz assim todo mundo. Nunca mais esqueça disso. Não é no estalar de dedo, não tem um remédio mágico, não tem um culto ou uma oração que possa mudar. Pode até acontecer um milagre? Claro. Mas não espere que vai ser sempre assim. Por quê? Porque nós somos seres comportamentais, que nos acostumamos, que construímos nossa vida baseada em crenças do mundo, da família, de tradições e vamos em frente. Ou construímos nossas dores, nossos traumas através de fatos que aconteceram na nossa vida lá atrás. E aí eu fui abusada por esse funcionário do meu pai, mostrando revista pornográfica. Imagina a cena. E eu não conseguindo sair daquilo. Toda vez que ele me via, ele me levava para o banheiro dos empregados, ninguém via. É engraçado que nunca ninguém vê nada, e é verdade. Quanto tempo eu achei que a culpa era minha? Quanto tempo eu achei que eu é que fiz uma sedução? Eu não fiz sedução nenhuma. Ele era um pedófilo, ele era um abusador, um oportunista, e aproveitou o momento. E quantos acham que foram abusados e a culpa é tua? Não é tua.
Mulher não é tua, homem não é tua, culpa nenhuma. Aí o que aconteceu 8, 9 anos? Quando eu entrei na puberdade com mais ou menos 13, 14 anos, não me lembro, o que estava na minha memória, gente? Pensa. Aquilo que eu vi e fui estimulada a ver ou não? Memória se apaga? Não. Tem algum enfermeiro ou médico aqui para dizer isso? Confirmar? Não? Ninguém? Memória se apaga? Não. Não pode. Amém. Obrigada. E é exatamente, memória não se apaga. Ficou aqui, oculto, escondido. Eu cresci. Veio a puberdade. Puberdade é normal, enfermeira? Claro. Deus criou a sexualidade? Sim. Deus criou os hormônios? Glória a Deus. Então, glória a Deus, irmão. Senão a gente seria uma tábua sem sentimentos e emoções. Porque os hormônios mexem com a gente. Os hormônios não mudam o nosso gênero. Os hormônios não tiram o meu desejo pelo sexo oposto e me bota no mesmo sexo, não. Os hormônios alteram o quê? O meu desejo sexual, desestimula ou estimula. A mulher, quando chega a uma certa idade, o que acontece? Falta hormônio, o que acontece? Acabou. Aí chega o marido, vem amor. Aí ele pensa até que ela não gosta mais dele. Não, ela não gosta porque ela não está nem com vontade nenhuma. Por quê? Porque os hormônios o quê? Diminuíram. A enfermeira está aqui para te ajudar depois. Você está com um probleminha com teu marido, primeiro vai no ginecologista, equilibra os hormônios, aí depois você vê o que está acontecendo. Mas se você casou com um pé de galinha achando que era uma coxinha, pede a Deus que também Deus transforma isso. Pode trazer um frango assado para você, mas não é outro não, é o mesmo. Tá, gente? Em nome de Jesus, hein? Sai daqui procurando coxinha porque achou que era uma coxinha e descobriu que era pé de galinha. Não, agora você ora pro pé de galinha ficar rechochudo. Porque Deus é Deus disso. Deus é Deus de transformar casamento. Deus é Deus de botar amor naquilo que nem existiu direito. Que foi só um casamento sem tanto amor, numa paixão. E aí a paixão acaba. Porque não era comum antigamente casar porque queria, né, fazer aquilo dentro da igreja? Não dentro da igreja, né? Você era dentro da igreja, você era da igreja, mas era importante casar para ter ministério ou para que mais? Para, né, não abrasar, como diz Paulo. Se você se abrasa, o que você tem que fazer? Casa, irmão, mas se não abrasa, pode ficar solteiro, que não é pecado, não. Mas eu não estou pregando a solteirice, amém? Eu estou colocando as duas coisas aqui para você entender. Voltando lá, o que acontece? Aí o moço lá faz isso comigo, entro na puberdade, primeira coisa que vem na minha mente, naquele processo de descoberta do sexo oposto, dos hormônios, eu começo a achar que meninas também é interessante. Aí eu falei, caramba, não é só meninos. Deu defeito. Aí eu achei opção. Opção? Sim. Nunca achei que todo o tipo de relacionamento que eu tive 2 noivos, 2 rapazes, namorei vários meninos, mas no final comecei a também namorar meninas, me relacionei, eu achava que era opção. Por quê? Para mim, era toda uma forma de amor, como já dizia Milton Nascimento, Gilberto Gil, ou Caetano, um deles. Eu achava que tudo era uma forma de amor, não é esse o discurso hoje, forma de amor? Vale a pena? Era também na minha época. Era. Eu nunca achei, Carla, nunca achei que eu havia nascido. Eu sempre achei que me deu vontade, eu fiz. Mas por que também que eu fui para um outro caminho do gênero igual ao meu? Porque um dia eu havia sido tocada por um homem que fez algo que eu não queria e que eu não estava aprovando, e além disso, ele me mostrou cenas impróprias de relacionamento sexual entre homem com mulher, mulher com mulher, homem, com animal e tudo. Então o que estava cheio a minha mente? Minha memória? Cheio de coisas erradas, mas que foram construídas com o tempo, baseada nos meus hormônios, sentimentos. Eu achei que eu podia também ficar com pessoas do mesmo sexo. Quem entendeu? Esse é o meu caso. Não é foi o meu caso. Não é o caso de outras pessoas. Então, para você entender
que as raízes, o que pode gerar numa pessoa homossexualidade, pode ser vários fatores que ela mesma nem sabe. Mas que acredita algumas agora de quê? Que nasceram. Você sabia que com 6 meses de idade, uma criança no ventre da mãe, 6 meses de gestação, ela pode sentir se ela é aceita ou não? Já foram descobertos pela medicina que a criança sente. Então, eu tive um dia falando num certo lugar, numa igreja, e uma mãe chegou para mim, depois que nós fizemos um seminário de sexualidade, isso tem mais de 13 ou 14 anos atrás. Não foi agora, tem 13 ou 14 anos. E à tarde nós abrimos para aconselhamento. Eu, por uns 7 anos mais ou menos, eu fui conselheira na área da sexualidade no ministério que eu fiz parte. Então eu trabalhei muito ouvindo histórias iguais e diferentes, variadas, como essa que eu estou te falando. E essa mãe me procurou e chegou e falou assim, pois é, eu me converti tem 1 ano e meio, uma senhora de 60 e poucos anos de idade. Eu me converti tem 1 ano e meio, descobri que Jesus é o Salvador, aquilo tudo. Mas eu também estou aqui para confessar, e já falei para o meu pastor, que eu tenho certeza que fui eu que induzi o meu filho, hoje de 18 anos, ser homossexual. E aí eu fiquei olhando para ela, 13, 14 anos atrás. Eu falei, por que você acha isso? E ela e o marido. E eu falava, o senhor também acha? Uhum. Um homem extremamente passivo, com uma mulher extremamente dominadora, mandando o tempo inteiro, dava para ver até pelo que ela estava em processo de mudança, tinha 1 ano e meio de convertida, ela e ele e o marido estavam sendo tratados, né, em gabinete com o pastor, então provavelmente ia mudar muita coisa, melhorar, né, mas naquele processo ainda estava ali, eu perguntava para ele, ela respondia, eu perguntava para ele, ela respondia, eu não tinha uma resposta dele me dava, ela respondia. Aí na terceira vez eu falei, eu queria ouvir a opinião dele. Aí ele respondeu, porque eu não estava ouvindo nem a voz do moço, do senhor. E aí eu perguntei, mas por que você acha que você levou? Porque eu tenho tantos filhos homens e eu esperava que nascesse uma menina. Uma menina. E desde o ventre eu descobri que era menino, novamente. E aí o que ela fez inconsciente que ela falou? Rejeitou. Aí tá, nasceu, ela tá me contando, irmãos. Não estou falando história dos outros, não. Quer dizer que eu li, não. Ela me contou. E aí ela falou, pode falar para as pessoas. Por isso que eu estou falando aqui, mas não vou dar nome, igreja, nem lugar. E aí o que acontece? Aí ela falou que nasceu a criança. E um dia, quando esse menino fez 3 anos de idade, 3, esse menino, eu me lembro muito bem da cena, do que ela falou, porque eu gravei aquilo na minha cabeça, que ela falou assim, meu filho subiu na minha cama, foi no meu quarto, subiu na cama de mim e do meu marido, e chegou para mim e falou assim, mamãe, senta aqui, senta aqui. Mamãe sentou. Mamãe, se eu tivesse nascido menina, a senhora ia me amar mais? A senhora ia me amar mais? Entendeu? Se eu tivesse nascido menina, a senhora ia me amar mais? Ia me amar mais? O que ela falou? Ela está me contando. Ela estava confessando o erro dela. Sem querer. Na ignorância de ignorar o que estava acontecendo. Dá para entender, irmãos? Porque essa mãe também era uma vítima do pecado na terra. De repente, um sofrimento que também ela não dava conta. Ou não? Claro. E ela falou que sim. A partir daquele dia, ele falou, então faz de mim menina, mamãe. Eu vou ser como você quer. E ali cresceu um rapaz de 18 anos. Que naquele tempo estava com 18 anos. E estava ali também, aceitou Jesus. E estava lá, correu para mim. No final, à tarde, também no aconselhamento, falou, estou tão feliz, Carla, minha mãe aceitou Jesus, agora eu sou livre, eu tenho Jesus e posso ser o que eu quero. Mas aí eu falei, você está pronto? Não, eu tenho tanto sentimento, eu estou tão preso a essa vida. Aí eu falei, mas você está pronto para passar por um processo de desconstrução emocional, sentimental, de engano no corpo? Tô. Aí eu chamei alguém para ajudar. Porque eu não era dessa cidade. E uma pessoa foi acompanhar. E essa pessoa cresceu, gente. Esse rapaz cresceu na identidade que Deus tinha criado ele de homem. Mas ele acreditava que ele tinha que ser aquilo que ela queria
E no final, o que aconteceu com ele? Sexo vicia, você sabia? Hã? Ou não? Claro que vicia. Isso, para você entender que, principalmente o primeiro sexo, a primeira relação sexual, seja ela com homem, e ele começou a acreditar que ele gostava daquilo. Mas ele não queria. Ele estava livre, porque a mãe havia se convertido e ele queria ser aquilo que ele nasceu para ser. O quê? O rapaz. E queria casar, e queria ter filho. Só que ele estava cheio de quê, gente? Trejeitos. Estava cheio de vícios. Estava cheio de memória, o quê? De erro. De rapaz com rapaz. Estava cheio de crendice. E você acha que por sermos pessoas comportamentais, que a psicologia diz isso, eu estudei psicologia, e hoje eu faço pós também, sexualidade e psicologia, eu quero dizer o seguinte para você, você acha que nós somos seres que no instante mudamos alguma coisa? Nossos hábitos mudam no segundo? Não. Por exemplo, você está dormindo, você acorda 6 horas todo dia para trabalhar, aí você entra de férias, mas você está um tempão sem tirar férias. E aí você entra de férias, amém? E o que você promete para você? Não acordo 6 horas nem que a vaca tussa. Vou acordar 8, 9, 10 e vou aproveitar e vou deitar e vou ficar, porque é minhas férias, eu mereço, eu trabalhei. E aí você mesmo vai falando para você, né? E vai falando para todo mundo, aí chega no primeiro dia de férias, aí você, os olhos biológicos, o que acontece? Teus olhos, puf, abre, 6 horas. Aí você fala, peraí gente. Aí você pensa, meu Deus, tem que trabalhar. Não, estou de férias. Aí você fica, rola para lá, rola para cá. Rola para lá, rola para cá. Aí não vai pegando sono, não pega. Vou levantar, não é assim? Aí você vai tentando, bem. Vai tentando. Quando chegar lá para o 20º dia, véspera de acabar as férias, você diz, dormi até as 8. Ai, vou ter que começar a acordar às 6, porque voltou o trabalho. Nós somos assim. Nós precisamos desse tempo. Então, Deus nos criou assim, como seres comportamentais, que precisamos nos conhecer, entender Deus, entender quem é Ele na terra, qual é a voz que eu vou ouvir, qual é o sangue de Jesus na minha vida, o poder que Ele tem sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as pessoas. Não tem alguém que Deus perdeu o controle e está homossexual e nunca mais vai ficar. O problema é que a gente divide os pecados e pecadinhos, já perceberam? Pecado grande é pecados referentes à homossexualidade ou pecados referentes a abusos ou pecados que, não que o abuso, a abusadora não, que a pessoa que sofreu abuso não, mas são coisas que parece que a gente nunca vai mudar, que não é pecado, no caso sofrer abuso, você sofreu o pecado de alguém que fez em você. Desses de pornografias ou vícios sexuais. E aí você diz, esse aí é o pecadão. Mas por que a gente fala isso? Porque a gente não entende. Porque a gente não conhece aquilo ali. Tudo que eu não conheço se torna um obstáculo na minha vida, se torna um preconceito de algo. E eu preciso acreditar, ser trabalhada nisso, conhecer isso e conhecer a Deus, para eu poder sair de uma questão ou ajudar alguém. Preste atenção, existem três tipos de pessoas que vão entrar na igreja. Eu vou botar 3, mas pode ser relativo a isso. Vai entrar pessoas que querem estar na igreja para... E não, quer dizer, querem ouvir Deus, quer ouvir o pastor Osman, quer vir na metodista ou em outra igreja, que legal, quer vir, mas não quer mudar não, pastor. Quer permanecer do jeito que está homossexual com parceiro, amém, gente? Ou não? Sabe disso, gente, assim? Não, mas tem, pastor. Qualquer igreja tem. Ou pode ter, que eu quero dizer, né, gente? Não é qualquer igreja, mas pode entrar, isso que eu quero dizer. Então, existe um grupo de pessoas que podem entrar. O que eu vou fazer com elas? Você é homossexual. Pior pecado do mundo. Você não pode aceitar Jesus. Você não pode ter o sangue do Cordeiro sobre você. Sabe por quê? Porque não tem transformação para você. Aí a gente, sem querer, não fala isso, mas a gente exclui a pessoa. Eles têm que estar aqui dentro. Mesmo achando
que para eles não tem jeito, mas é dentro da igreja, até um dia que tiver um encontro, uma transformação espiritual, não comportamental. Porque se eu quiser botar roupa nele, ele não vai querer. Por quê? Porque ele não quer mudar. Essas pessoas, o que eu vou fazer? Deixa entrar e vamos respeitá-la. Amém, gente? Quem quer ser homossexual, seja. Você fica atrás dos fofoqueiros lá fora? Para levar para Jesus, porque fofoca, maledicência é pecado e não é do reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10. Eu vou ler. 1 Coríntios 6, 9 e 10 dá uma relação de pecados. E a maledicência está dentro. Sabe aquele fofoqueiro, aquele que fala mal do outro? Eu não fico lá atrás, lá fora. Eu vou pregar para aquele ser completo que anda lá na rua. Um ser humano completo, cheio de erros ou pecados. Porque, na verdade, nós precisamos levar as pessoas para o Cordeiro. Nós precisamos levar as pessoas para Jesus. Nós precisamos levar as pessoas para a redenção sexual em Cristo. Eu preciso levar a pessoa para se transformar espiritualmente através da conversão. Depois disso, é que eu vou começar a trabalhar o quê, irmãos? O comportamento. E vou descobrir que quando aquela pessoa... Não, vamos tratar isso aí a primeira... Não, vamos falar do primeiro. Deixa o povo amar, senão eu vou pular os grupos que já acabou meu tempo. Primeiro grupo, entrou pessoas. Ou tem um monte de gente na rua. Você vai falar de Jesus. Você vai amar Jesus, amém? Vai até comentar, Deus te ama. E ele vai dizer, para de falar que eu quero viver minha vida. O que a gente vai fazer com ele? Deixa ele viver. E vamos orar. Amém ou não? Ai, Deus, eu queria tanto que meu amigo, meu vizinho, meu colega, ele aceitasse Jesus. Ai, ele ia ser tão feliz. Pronto, ora. Um dia Deus te dá a oportunidade, porque talvez ele queira esse Cristo, ou visitar a tua igreja, ou visitar teu grupo, ou visitar a tua célula, ou visitar o culto da manhã, ou visitar o culto da noite. Eu não sei o que Deus pode fazer e a forma que ele vai fazer para atrair aquela pessoa para ele. É com ele, com Deus, aquele que é o conselheiro, o príncipe da paz. Esse é o primeiro grupo. Tem o segundo grupo, que é aqueles que vão entrar e vão procurar os líderes de célula, e vão procurar os pastores e vão falar assim, quero mudar. Eu quero Jesus e quero sair dessa vida. Eu não estou satisfeito em viver a homossexualidade. Quem está entendendo? Não quero, não quero. E vem do jeito que foi construído, parecendo uma barbuleta. Pastor, eu não quero. Aí você vai fazer o quê? Vai mandar ele já mandar a mão para dentro do bolso? Não, porque ele não vai fazer. Mas ele quer o quê? Ajuda. Esse você vai ajudar, vai caminhar com ele, que é um outro. A gente vai conversar amanhã um pouco. Esse a gente vai ajudar. Porque a gente só ajuda quem quer o quê? O maior problema em 7 anos de aconselhamento foram pessoas que diziam que queria, mas só para limpar a consciência. Porque ouviu da família, ouviu da igreja, ouviu de alguém que ele não podia ser. Então ele procurava a gente do grupo para poder confessar que vivia, para dizer o quê? Eu confessei e não tem jeito. Tem gente que vai nos procurar querendo Cristo, mas não querem mudança. Querem viver Deus da forma deles. Então, não é só problema de pessoas que vivenciam a homossexualidade, que desiste, que vai embora, que é difícil, não. Eu sou pastora. E fui muitos anos conselheira. Você pode ter certeza como é difícil lidar com uma pessoa rebelde, mentirosa e fofoqueira. Sem sexo, pastor. Santo. Não faz sexo nenhum. Mas, meu Deus, quase que umas 3 ou 4 vezes eu entro, sabe? Numa situação dificílima, por causa de mentira, fofoca e rebeldia. Espírito de rebeldia. Não adianta, você ensina o certo, a pessoa continua fofocando. Você ensina o certo, a pessoa continua rebelde. Você ensina o certo, ela continua, sabe o quê? Qual foi a outra coisa que eu falei? Mentindo. Mentira. É do inimigo. Está escrito, o pai da mentira é o Didi. Né? Para ficar mais leve. Então, se eu minto, ou mentirinha santa, leve, ou real, ou honesta, continua sendo o quê? Mentira. E um dia eu vou estragar ou a minha história, ou a minha família, ou o meu emprego, ou o meu trabalho por causa de uma mentirinha. Então Deus, através de Jesus, nos ensina que a verdade tem que ser pregada e o mentiroso tem que parar de mentir. Efésios capítulo 4.
Amém? Olha só que trabalheira, que coisa linda ser de Cristo. Mas é maravilhoso ter um caráter de Cristo. Mas não adianta ter caráter de Cristo se eu não tenho o Cristo. Então eu só sou uma pessoa boa no mundo, mas não tenho a salvação eterna. Ou tenho a salvação eterna, mas quero fazer do meu jeito, pastor. Olha como é que Deus quer nos ensinar que tudo está no mesmo patamar. Esse é o segundo grupo que a gente vai ajudar. Aquele que quer mudança. Aquele que está triste, aquele que está em crise de verdade, fala, ai não nasci para isso. Aí você vai pedir a Deus o dom de sabedoria, que para mim é o maior dom que existe. Não é o de revelação, não é o de profecia, não é o de evangelismo, não é dom de evangelismo, não é de mais nada. É fé e sabedoria. Sabe por quê? Porque com sabedoria eu vou discernir o que é e o que não é. Com o dom do discernimento de espírito, eu vou ver que espírito é aquele que está falando ali. Se é o espírito de Deus ou é o espírito do outro. Ou não? Não está lá em 1 Coríntios capítulo 13, os dons? Os dons não são entregues como presentes para os cristãos? A primeira coisa, quando eu me converti, pastor, que Deus falou no meu coração, Ele falou assim, o que você quer? Falou mesmo, fala no teu coração, o que você quer? Eu falei, quero dom de sabedoria, eu quero ganhar só Salomão, quero nascer uma Salomoa. Porque Salomé também não quero, não. Eu queria ser uma Salomoa. Porque eu falei, meu Deus, já estava no meu coração. Eu estudei psicologia, então eu ia lidar com gente, eu sabia disso. Aí eu falei, eu preciso de sabedoria, para entender, para ouvir, porque senão dá tudo errado. E aí tem esse grupo, que dessa forma eu vou trabalhar, que em outro momento não tem como, hoje e amanhã, que meu tempo acabou, de dar todo uns princípios de aconselhamento, de discipulado. E tem o terceiro grupo, que também é muito importante, que são as famílias que vêm para dentro da igreja, uma mãe, um pai, ou alguém que a gente conhece, está na homossexualidade, e nós estamos aqui dentro da igreja. Um filho que está, mas a mãe está aqui dentro. Um pai que está, mas o filho está aqui dentro, mas o filho está lá fora da homossexualidade. Então tem várias coisas. E essa pessoa está sofrendo aqui dentro. E ela muitas vezes não pede ajuda, por quê? Porque ela ainda está com aquele sentimento de aonde que eu errei. Porque um dos sentimentos que vem, mas não é verdadeiro, irmãos, é saber aonde que eu errei. Você acha que um pai ou uma mãe, em sã consciência, ia querer criar um filho assim? Ela simplesmente está sofrendo porque algo aconteceu. Mas ela se culpa. E ela está dentro da igreja. E ela está ouvindo a pregação. E ela está sofrida. Porque quando ela for para casa, ela vai escutar do filho. Que ele é isso, porque lá no colégio ou na faculdade disseram que ele tem que assumir para todo mundo o que ele é. Porque hoje é o tempo da diversidade, da inclusão. Quem é contra é que é errado. Quem entendeu isso? Está entendendo, irmãos? São as famílias que estão dentro da igreja. Por isso que tem 3 grupos. E nós, como igreja, precisamos amar. Precisamos interpretar isso com o amor de Deus, com o poder de Deus. Eu tive uma história que vou contar amanhã. Outras pessoas foram igual aquele menino que acreditou que o quê? Que se ele fosse de um jeito, seria melhor, viciou nessa vida. Tem pessoas que por conta de abuso sexual se tornaram. Tem pessoas, por causa de família desestruturada, também. O que é família desestruturada? São aquelas famílias que estão com problema entre o pai e a mãe. Que às vezes não basta só amar o filho. O pai e a mãe têm que se amar para ser exemplo para o filho. E olha que dificuldade é ou não é, irmãos? Tem família perfeita na terra, queridos? Não tem, nem a minha, nem a tua. Só existe uma família perfeita. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem entendeu? Então é eles, é a Trindade, é o Cordeiro que vai nos ajudar. Porque o pecado original entrou e distorceu os valores, distorceu os elementos, os gêneros, paternidade, maternidade. A gente não pode fazer aquilo que não recebeu. Quem não recebeu do pai sabe o que é certo e errado muitas vezes? Quem não recebeu da mãe vai saber o que é certo e errado para o filho muitas vezes? Não. Mas Deus sabe
e conhece o coração do pai, da mãe, do filho. Conhece o coração da igreja. E ele veio, ele mandou Jesus, o Cordeiro, o sangue dele, para comprar todas as pessoas, com ou sem, dentro desse grupo ou não. Por quê? Porque a pessoa está homossexual. O que a gente aprende? A homossexualidade é um comportamento adquirido. Amanhã a gente vai estar falando disso. Se você puder vir amanhã, a gente vai falar sobre o que é o comportamento adquirido, algumas raízes, e a gente vai trabalhar essas questões. Fala, querida. É a mesma coisa. Eu botei homoafetividade porque homoafetividade é o relacionamento de amor afetuoso entre um homossexual com outro, duas mulheres. Homossexualidade é a mesma coisa. Homossexualidade, sexualidade, o quê? Do mesmo sexo. Homo. Heterossexual, o que é? Hétero, separado, gêneros. E sexualidade, heterossexual. Um homem e uma mulher que se relacionam afetivamente, emocionalmente e sexualmente. Eu botei homoafetividade, o que nós botamos? Para isso mesmo, para as pessoas entenderem que homossexualidade é o amor entre duas pessoas. É o relacionamento afetivo entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas se o que eles precisam? A mudança ou eles precisam o quê? Conhecer a Cristo. Porque o comportamento muda, o meu comportamento mudou, não porque eu entendi, porque eu achei que estava errado o que eu vivia, porque eu não achava. Mas porque eu conheci a Cristo, entendi a palavra e descobri que a minha feminilidade interior, não exterior, estava afetada pelos pecados. E eu comecei a ter sentimentos homossexuais com a pessoa que era minha paquera ou minha amiga. Por isso que eu deixei alguns meninos, mas na verdade eu queria me relacionar com meninas. Aí, vamos ver lá, eu ia falar amanhã, mas vamos tocar nisso. Qual foi uma das raízes? Meu pai, extremamente presente. Quem tem que estar presente na vida do menino? O pai, homem. Para quê? Afirmar a masculinidade, o poder, a força. E na menina, a mãe, a afetividade, desenvolvimento emocional, até a espiritualidade. E aí são duas diferenças. Quem é que era e me substituiu pelo meu irmão que morreu? Fui eu que substituí. Então, meu pai saía, quem ele levava? Eu. Meu pai ia para o barbeiro, quem ele levava? Eu. Ele ia para a corrida de carro, quem ele me levava? Eu. Eu ia andar de cavalo, era eu. Quero moto, com 15 anos eu tinha moto, porque ele falava, minha filha é fera. Ele criou uma expectativa falsa em relação a mim, mas na verdade, inconsciente, porque ele queria fazer com quem? Com meu irmão, que morreu com 4 anos, eu tinha 5. E aí foi aquela substituição inconsciente, sabe? Para preencher um vazio que ele tinha perdido. Agora, você acha que meu pai estava criando um menino? Nunca ele quis. Ele queria menina. Só que, infelizmente, essa forma de ser e minha mãe extremamente distante de mim, quem era a minha referência? Meu pai. Eu queria ser igual a quem? Papai. Quem eu queria agradar mais? Papai. Aí entra quem? Entra o inimigo. Entra aquele abuso que eu recebi. Entra aquela mistura de sensações que eu tive, sensações no corpo, sexuais. E aí você começa a achar que o quê? Tô gostando, não tem importância nenhuma. Por quê? Porque realmente no mundo, os valores do mundo não são os valores da Bíblia. Por isso que quem que quiser viver, vive. Porque isso daqui é visto para quem nasceu de novo. Eu não quis mudar, irmãos. Eu não sabia que era necessário mudar nada. Eu vivia literalmente como eu achava que eu podia viver. Mas eu tive um encontro com Jesus. E me transformei. Metanoia, mudança de mente. Eu falei, que é isso? Levei um susto. Preencheu meu coração. Eu era muito dependente emocional. Quem já ouviu falar de dependência emocional? Não vai dar para eu falar aqui, porque... O que é dependência emocional? É quando eu preencho a minha vida através da vida de outra pessoa. Eu só sou feliz com aquela pessoa. Ao ponto de eu não poder estar aqui sem a pessoa. Por exemplo,
Entendeu? Ou não poder estar naquele retiro ou naquele passeio sem o meu amigo ou a minha amiga. Eu preciso da companhia. Por quê? Porque eu me sinto inseguro, eu só me sinto completa com aquela pessoa. Aonde que Deus fez um relacionamento de namoro, de homem e mulher, porque eu estou falando na Bíblia, né? Da palavra de Deus, heterossexualmente, que eu quero dizer. Aonde que Deus criou uma dependência emocional que não seja com ele? Eu dependo emocionalmente de Deus. Então eu te amo como homem, mas eu não preciso de você no sentido para eu me sentir feliz, porque a minha felicidade está sendo preenchida por aquele que me criou e que está restabelecendo o quê? O meu caráter em Cristo, a minha alma em Cristo, que foi perdida por causa do pecado original, que foi distorcendo os valores, a afetividade, a heterossexualidade, o gênero biológico, e deu naquilo que eu fui, e achando que era natural. Quem está entendendo? Eu achava natural, irmão. Não vou dizer para você que eu pensava que nasci, porque não era verdade. E sabe quantos anos eu vivi nesse trem? Chuta. Ninguém chuta? 17. Porque saiu no YouTube, né? Eu boto a beça. Não viu, não? 17 anos. É por aí. Então foi muito tempo. Tanto que eu ainda brinco assim. Eu sei quem é a mulher em mim. Eu construí essa mulher. Porque eu descobri a verdade em Cristo. Eu entendi o que estava acontecendo. Eu não posso enfiar pela goela de outra pessoa o que eu estou falando. Ela precisa ter uma experiência, não é emocional. Não é só de frequentar a igreja. Ela precisa ter aquele que diz que no grego, metanoia, mudança de mente. Aquilo que faz assim, caramba, não quero mais, mas vou andar no processo. Eu estou entendendo que tentação faz parte da memória, faz parte do inimigo. Estou falando muito, está dando para entender? E aí começa todo um processo, tá? Mas tem pessoas que pensam que nasceram. A gente vai falar um pouquinho amanhã sobre isso, só que não dá mais, o povo já está até indo embora. 3 pessoas já foram embora, eu contei. Né? Que deve ter pegar ônibus, essas coisas. Eu sei porque minha igreja também é assim, né? Se tivesse um calabouço, o pastor já tinha aberto. Gente, isso tudo é para você ver o seguinte. Amanhã a gente vai ler 1 Coríntios 6, 9, 10 e 11 e ler o 11, que é tremendo. Quando eu li o verso 11, que diz, tais foste alguns de vós, pretérito perfeito, eu falei, obrigada, Senhor, porque é o caminho. Eu não vou me tornar, como eu estava falando, talvez, Jéssica querida, diz uma mulher bem feminina aí. Antigamente eu falava Sharon Stone, mas ela já está velha. Né? Porque são 18, 20 anos falando esse troço. Vou fazer 23 anos de convertida. Amanhã eu conto os processos, né? O que acontece no meio desse caminho, não é perfeição, né? Porque senão teria asa aqui atrás. Aí eu já estava até no céu, né? Mas existe um processo, graças a Deus que passou. Mas qualquer um pode ser tentado a cair? Claro. Eu vou dizer que não cai hoje. Mas tudo é igual. A gente se torna achar tudo igual a você, tudo igual a você, tudo igual. Entendeu? Repete, a história nunca muda, é a mesma coisa. Então a gente começa a amadurecer. Mas o que eu quero dizer, que eu não vou me tornar coroa, aquela coroa, Sharon Stone, que era uma mulher feminina, que cruzou a perna num filme horroroso, né? Não vou nem dizer o nome, pra você não ver. É uma história antiga para os mais velhos. Mas uma coisa eu sei, eu posso não ser ela, nem uma Mercedes clássica, tá? Mas eu sou Mercedes, sou esporte. É isso que a gente tem que entender. Talvez eu não me torne o excesso da coisa, né? Da feminina gostosura da terra. Graças a Deus, porque eu sou santo, senão isso é horrível, né, pastor? Imagina, os homens tudo olhando para mim. Mas o que eu quero dizer? Mas eu me tornei aquilo que Deus fez, que eu me tornei aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus me criou para ser, gente. Eu não tenho frustração. Eu não tenho subliminação nisso. É isso que nós temos que entender. Mas existe tudo um processo. Existe o quê? Uma desconstrução. Amém? Então vamos orar, não dá mais tempo. Eu não vou deixar hoje para perguntas e respostas, senão a gente só vai sair daqui amanhã. Amanhã você vem de manhã, que horas começa? 9 horas, né? Tem a introdução, aí eu vou estar falando aí. E dando tempo, eu vou falar algumas coisas e vou abrir para perguntas e respostas. A Jéssica vai preparar papelzinho, caneta, vai te dar. Se você não tiver vergonha, você pergunta logo. Até porque eu não vou lembrar quem me perguntou nada, tá? E também não vai sair daqui bem que eu disse.
Não, vamos parar porque a gente tem que crescer, né, irmãos? Isso é uma conferência de missões. Foi um prazer estar com vocês aqui. Tá? Foi algo de Deus estar aqui. O Espírito Santo está neste lugar. Ele vai te convencer, ele vai